Vamos lá então, galera. Começando aqui a live de hoje, bem pontual. Estamos bem pontuais aí. Começamos até um pouco antes. Começamos 10 minutos antes. 1 minuto antes, quer dizer, 10 minutos aí é muito tempo. E queria falar com vocês um pouco sobre Bíblia, sobre assuntos aí. Pelo Instagram eu fiz uma enquete ali com perguntas para a galera estar fazendo perguntas para a gente estar respondendo hoje na live acerca da Bíblia, acerca de missões, acerca do reino de Deus, acerca do mundo gospel. Então é isso que está acontecendo aqui agora. Antes eu queria fazer uma propaganda primeiro do Aslan. Se vocês ainda não conhecem o nosso Aslan, acesse o nosso canal Tim Mateus, www.youtube.com/Tim Mateus. O Aslan tá lá, faz parte do cenário aqui do canal. Eu queria falar do Eduardo Bondes. Ele é muito citado pelo pastor Hernandes Dias Lopes em seus livros. Ele tem esse livretinho, ele já morreu, é claro, mas ele tem essa série de livros que fala sobre oração. Ele é o tipo de cara que fala muito sobre oração e não é tão conhecido assim. Então esse livro aqui, A Necessidade da Oração, eu já li. Minha esposa já leu outros. É uma série com 6 livros. A Necessidade da Oração, A Arma da Oração, Os Fundamentos da Oração, Homens de Oração. Então é bom para você entender um pouco mais sobre o mundo completo da oração, né? Todo cristão deveria ler Eduardo Bondes. O novo livrinho do C.S. Lewis aqui, Reflexões Cristãs, chegou há pouco tempo para mim, para minha família, né, para minha esposa. É um livro muito bom também, completando a coleção de capa dura do C.S. Lewis. E é isso. Então a gente precisa estudar mais sobre oração, ver mais sobre oração, porque é necessário e muito a gente ter uma vida de oração. Mas eu queria responder, né, as perguntas. Se você tiver alguma pergunta bíblica, alguma questão que você está em dúvida, alguma coisa que você não está entendendo, deixa nos comentários aí a sua pergunta. Espera aí que a gente está tendo um problema na transmissão do Face. Mas enfim, qualquer coisa depois a gente mantém pelo Instagram aqui e depois a gente joga para o Face. Uma outra propaganda também, essa Bíblia chegou junto com um livro do C.S. Lewis, Reflexões Bíblicas, é a Nova Almeida atualizada. Aquela clássica que a gente já conhece, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, a ARA, ela passou por uma atualização para uma linguagem mantendo os padrões originais da Bíblia, mas uma versão mais atualizada. Foi lançado em 2017, se eu não me engano. Então é a Nova Almeida atualizada. Se você puder estar adquirindo ou baixando no seu smartphone a NAA, que é essa versão Nova Almeida atualizada, vale muito a pena, viu? Vale muito a pena mesmo. Então tenta baixar ela no seu smartphone, eu já tenho no meu, ou se você puder comprar a física, melhor ainda. Então vamos lá. Teve uma pessoa, eu não vou falar o nome do santo, mas vou falar só do milagre, beleza? Então teve uma pessoa que perguntou: eu aceito Jesus ou ele que me aceita? É uma pergunta bem interessante, por mais que vai ter gente que vai falar: não, sou eu que aceito Jesus, eu que entreguei a minha vida para ele quando eu me converti. Mas eu queria ler alguns textos antes da gente chegar a alguma conclusão essa noite. Então João 6,37. Vou abrir aqui rapidinho para a gente ler, para não ficar uma live muito longa também. A gente falar e tentar responder todas as perguntas que foram feitas. O Facebook voltou. Então, vamos lá. João 6,37. João 6,37 vai dizer assim: eis que te digo, eis que diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Interessante. Todo aquele que o Pai der a mim, esse virá até mim, e eu jamais o lançarei fora. Mas primeiramente foi o Pai que deu.
Aqueles que eram para ser de Cristo, o Pai deu primeiro para eles. Mas beleza, vamos lá agora em Atos. Um pouquinho mais na frente. Atos 13. Atos 13, 48. Vai dizer assim: os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Opa! Os que foram destinados para a vida eterna. Então quer dizer que não é todos que vão ser salvos. A salvação não veio para todos, mas aqueles a quem o Pai deu a Cristo e aqueles a quem haviam sido destinados para isso. Um pouquinho mais na frente, lá em Atos 16, 14, vai dizer assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Mas o que eu queria era a primeira parte aqui. O Senhor lhe abriu o coração. Então, é Deus quem nos aceita. Foi Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo. Foi Deus que nos deu ao Pai para que a gente tivesse acesso a Ele. E aí, nesses textos que a gente leu, está falando acerca disso. Que Deus, Ele nos deu a Jesus, e esses jamais irão sair da presença de Jesus. Ou esses jamais irão se perder. E é Deus quem abre o nosso coração. Continuando mais à frente, lá em Romanos 8, 30. Romanos 8, 30. Vai dizer assim: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, peraí. Aos que predestinou. Então, a gente foi escolhido antes da fundação do mundo. Esses também chamou. Então, se eles nos chamou, não fomos nós que aceitamos a Ele. Foi Ele que nos aceitou, que nos predestinou e nos chamou para sermos dele. Então, chamou e a esses também justificou. Ele justificou a gente. Através da morte de Cristo na cruz, nós fomos justificados. E a esses também glorificou. Nós teremos um corpo glorificado na segunda volta de Cristo. Nós seremos glorificados juntamente com Cristo. Então, tem problema então, eu falar que eu aceitei a Jesus? Não. Porém, biblicamente, não tem como a gente defender a tese que nós fomos, nós que quisemos Cristo. Não. Ele nos chamou, Ele nos predestinou e Ele enviou o Espírito Santo, e através do Espírito Santo nós somos levados a Cristo. Você, pelo seu pecado e pela sua força própria, você não vai conseguir ir até Cristo. Então, precisamos do intermédio do Espírito Santo para que Ele nos chame, para que a gente vá até Cristo. Beleza? Então, eu acho que ficou. Se ficou alguma dúvida aí, velho, pergunta aí. Depois, quem sabe, eu não gravo um vídeo pro canal só para explicar sobre isso aqui. Beleza? Uma outra pessoa perguntou também: com o número de conferências que existem no Brasil, o que falta para mudar o país? Cara, pergunta boa. Ou, depende do seu ponto de vista, pode ser boa como pode não ser. No meu ponto de vista, o que falta no Brasil é igrejas, como nós já temos, igrejas centradas, baseadas na palavra, que ensinam as doutrinas cristãs, e principalmente as doutrinas básicas da fé cristã, que tem muita igreja que não ensina isso. E aí tem muito irmãozinho que não sabe nada, coisa básica da Bíblia, disso aqui, que deveria saber e não sabe. Entendeu? Mas eu tenho Bíblia e eu não consigo estudar direito. Aí vai mais uma dica aqui, ó. Eu tenho a Bíblia de Estudo de Genebra. É uma Bíblia excelente. Ela é na versão ARA, que é a Almeida um pouco mais antiga. Essa daqui é a nova NAA, né? A nova Almeida atualizada. Então, o que falta é pessoas aprofundadas, e a gente precisa excluir do meio do Brasil os crentes de eventos. O que é isso?
É muito crente que só quer saber de igreja quando tem evento, só vai na igreja quando tem conferência, quando tem seminário, quando tem pastor de fora, é só quando tem evento, esses irmãozinhos, sem vergonha. É um bando de crente sem vergonha, que só quer oba-oba, só quer ir na igreja por causa dos eventos, ou da banda gospel que vai tocar, ou daquele preletor estrelinha que tá famosinho no mundo gospel. Então a gente precisa voltar à essência da palavra. Para realmente acontecer uma mudança no nosso país, não vai ser milhares de conferências acontecendo, vai ser o evangelho, a Bíblia levada a sério. Só vai acontecer uma mudança no Brasil a partir disso. Tem um monte de irmãozinho do reteté esperando um avivamento que foi prometido nos anos 2000, foi prometido no G12, foi prometido um monte de mundo gospel aí, dessas igrejas de evento. Tem nego esperando esse avivamento do Brasil. Mas uma mudança genuína através da Bíblia ainda não teve. Desculpa se eu estou sendo grosso, eu estou sendo sem educação, mas essa é a verdade. O Brasil só vai mudar quando os ditos evangélicos mudarem a sua essência de irmão de evento, ou crente modinha, crente domingueira, que só vai nos cultos de domingo, não estuda a palavra no resto da semana, não vai num grupo familiar, não vai numa reunião de oração. Reunião de oração é algo que precisa voltar, viu, irmãos? Tem igrejas que já estão voltando com a dona reunião de oração. Ela tinha sido expulsa de algumas igrejas, mas ela está voltando. Porque as pessoas entenderam que sem vida de devocional e sem vida de estudo bíblico, não haverá mudança no caráter das pessoas, não haverá mudança genuína na vida de ninguém. Então, precisamos de um avivamento de palavra. Não é um avivamento do Espírito Santo que vai vir um vento impetuoso e você vai sair falando alemão. Não é esse dom de línguas que vai fazer o Brasil mudar. O verdadeiro avivamento é pessoas cheias do Espírito Santo, cheias dos dons do Espírito Santo. O que é os dons? Não é só orar em línguas e outras coisas. Os dons do Espírito Santo é mansidão, domínio próprio, temperança. Tudo isso é dom do Espírito Santo. A pessoas ter amor ao seu próximo como nós queremos ser amados, como Cristo nos amou, dando a sua vida por nós. É isso que nós precisamos. Esse avivamento que nós precisamos, avivamento bíblico. Chega de tanta heresia. Chega de ouvir que você é o centro da vontade de Deus, de Jesus. Chega de você ouvir que... Qual que foi a última lá do coleguinha? Que a gente não pode citar nome para não ser processado. Chega de pensar que se Judas tivesse esperado, teria sido diferente. Era o propósito de Judas, viver a vida que ele viveu, fazer o que ele fez. Chega de ouvir nego falar que você é o ponto fraco de Deus. Pelo amor de Deus, vai ler a Bíblia, irmão. É esse avivamento que a gente precisa, da Bíblia, desse livrinho aqui, ó, que você pode carregar no seu smartphone, que você pode carregar no bolso. Então, enfim, isso é que precisa mudar. É isso que precisa acontecer nos nossos dias, das pessoas buscarem a palavra de Deus, buscarem as Sagradas Escrituras. É legal ir numa conferência? Eu sou chamado para ir em conferência, para ser preletor de conferência, eu vou. Fala aquilo que Deus colocou no meu coração para falar, entendeu? Mas não é só de conferência, não é só de acampamento, não é só de seminário, de simpósio, sei lá o nome que dá na sua igreja, disso aí, entendeu? De congresso. Não é isso que vai mudar o Brasil. O que vai mudar o Brasil é a mudança sua, do seu caráter através da Bíblia. Se todos nós nos deixarmos ser mudados por esse livrinho aqui, que é uma coletânea de 66 livros, se nós deixarmos esse livro transformar as nossas vidas, transformar o nosso caráter, o Brasil será um país melhor. Beleza? Vamos para a próxima pergunta. Qual a diferença entre os pecados? Existem níveis de pecados? Isso é bem interessante, né? Então vamos lá em 1 Coríntios 3:10. 1 Coríntios 3:10. Coríntios 3:10 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento.
Lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Depois, ao 17, vamos lá. E se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, ferro ou palha. A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelado pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edifica sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem o que são os santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Aqui é em relação à lei. Fala também do santuário, que são vocês, santuário do Espírito Santo. Mas existem 2 níveis, vamos dizer assim, 3 níveis de pecado no meu entendimento. Não existe, pecadinho, pecadão, tem isso, tem aquilo outro. Mano, seguinte, Deus deixou a lei, nós não estamos só no tempo da graça, nós estamos no tempo da lei e da graça, entendeu? É claro que algumas leis que existiam no Antigo Testamento, lei cerimonial, essas leis não existem mais por causa do sacrifício de Jesus. Porém, os 10 mandamentos e outras leis também, elas ainda estão em funcionamento, ainda estão ativas. Então, nós não devemos roubar, matar, destruir. Cada pecado existe um nível de consequência. Jesus te perdoou do seu pecado? Perdoou. Tá massa, Jesus te perdoou. Mas a consequência do pecado, ele não vai deixar que você deixe de passar pela consequência. Todo erro que você comete tem uma consequência. Isso é fato. Não adianta você querer fugir disso. Todo erro vai ter, tudo na vida é a lei da semeadura. Tudo na vida tem uma consequência. Seja coisa boa, você vai colher coisa boa. Seja coisa ruim, você vai colher coisa ruim. No pecado, você vai colher a consequência do seu pecado. Jesus vai te perdoar do seu pecado? Vai. Mas você vai pagar pela consequência dele. Pecados de cunho pessoal, você tem um nível da sua consequência. Pecados que envolvem outras pessoas, os pecados sexuais, os pecados da imoralidade sexual, esse pecado, ele vai ter uma consequência maior. São perdoados também? São. Vai ter uma consequência? Vai. E o que vai ter a consequência mais grave é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que a gente vê lá em Mateus 12:32. Estou usando muito a Bíblia, irmão, pra você não olhar para mim e falar assim, esse cara está falando heresia. Se eu estiver falando heresia, eu estou com heresia base bíblica, que é pior ainda. 32. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso Jesus falando para os fariseus e os escribas ali. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Então, a blasfêmia contra Jesus, ela será perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado. Nem neste mundo, nem no porvir. Olha que massa! A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não será perdoada nesse mundo, nem no porvir. Aí você me pergunta assim, Tim, mas o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Que massa! O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É eu espraguejar o Espírito Santo? É. O que mais? Você ficar usando o nome do Espírito Santo em vão. Como assim? Você falar coisas, o Espírito Santo me revelou tal coisa, tal coisa, tal coisa, e aí não aconteceu. E aí? É blasfêmia contra o Espírito Santo. Você está usando o nome do Espírito Santo em vão. Algumas manifestações que a gente vê alguns irmãos fazendo aí, e falando, não, isso é o Espírito Santo, né? Não, mano, isso é emocional. Tem nada de Espírito Santo em algumas manifestações, não estou dizendo todas, mas algumas manifestações que alguns irmãos fazem aí são manifestações emocionais, não tem nada do Espírito Santo.
A gente precisa tomar muito cuidado para discernir isso da forma correta. Não sair julgando os outros também. Blasfêmia contra o Espírito Santo é isso. É você falar, usar o nome do Espírito Santo em vão. E a pessoa que ela comete a blasfêmia, ela tem consciência que ela está cometendo aquele erro. E ela não tem um arrependimento daquilo. Não, foi isso mesmo. É isso mesmo. Então é uma pessoa que ela está errada, mas ela tá nem aí pro erro dela. Então, toma cuidado com isso aí. Uma outra pergunta que passaram ali pelo Instagram, se você tiver alguma pergunta aí, você que está nos assistindo, deixa nos comentários aí, comenta aí que a gente tem o maior prazer de responder, se tiver ao nosso alcance, se não tiver a gente responde depois. Mantra gospel, pode ou não? Eita, o que é o mantra gospel? Mantra gospel é aquelas músicas que fica repetindo, só repete. É 10 minutos com uma frase, um refrão. Deixa queimar. 10 minutos cantando a mesma coisa, mantra gospel. Qual outra? A casa é sua, né? É uma nova que eu vi esses dias aqui. A casa é sua, deixamos ela pra você. E fica 10 minutos cantando isso. Mano, isso é mantra gospel. Pode ou não pode? Mateus 6, 7. Aí você vai ler esse texto comigo, você vai falar assim, não, não tem nada a ver, não. Mateus 6, 7 diz assim: e orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Aí você vai virar para mim e falar assim, Tim, mas você está lendo um texto que fala sobre oração, não fala sobre adoração. A oração é uma forma de adoração. Você está adorando a Deus, tendo comunhão com Ele, tendo intimidade com Ele, orando, falando com Ele. E se o próprio Jesus falou isso, para a gente não ficar de vãs repetições, eu creio que eu não devo cantar mantra gospel. Primeiro, Deus criou todas as coisas, mano. Deus criou todas as coisas. Pensa no tanto que Deus é inteligente. Aí você vai ficar cantando a mesma frase, o mesmo refrão, 10 minutos para ver se Deus levanta do trono, porque não tem lógica. Você cantar 10 minutos a mesma coisa e ficar naquela, e ficar naquela, e ficar naquela. Você está querendo o quê? Você está querendo que Deus levanta do trono e fale assim, tá bom, meu filho, eu já entendi que você está me adorando. Mano, Deus é o criador de todas as coisas, Ele te deu inteligência. Então faça uma letra bonita, faça uma letra que adore, que exalte o nome de Cristo, sem você precisar ficar repetindo a mesma coisa. Ah, tem o refrão da música, Tim. O refrão a gente repete. Tá, velho, você repete ele umas 2, no máximo 3 vezes, depois que você canta as outras estrofes da música. Você não vai ficar nessa 10 minutos cantando só o refrão. Não tem lógica, mano. Não tem lógica. Deus te deu inteligência. E Ele deu inteligência para tanto cara bom. Se você procurar na internet, você vai ver tanta música boa que não é mantra gospel. Não é usado de vãs repetições achando que Deus vai se levantar do trono para te olhar. Mano, Ele recebe toda a adoração. Se você canta, se você toca, você não precisa ficar repetindo a mesma coisa toda a vida. Ele vai te ouvir. Ele vai receber a sua adoração, como Ele recebe a oração, como Ele recebe todo o louvor que é feito a Ele, mesmo se Ele não mexe com o seu sentimental. Porque o que o mantra gospel quer fazer? O que o mantra, na verdade, quer fazer? Não é só o gospel. Ele quer mexer com o seu sentimental. E a partir do momento que ele mexe com o seu sentimental, que você fica naquela empolgação, naquele negócio, você fica mais vulnerável, você fica mais... Qualquer coisinha você está chorando. Se bate o vento do ar-condicionado ou do ventilador da igreja em você, você já acha que é o Espírito Santo e já começa a chorar e já começa aquele negócio. Essa é a função do mantra. E diante de Deus, se eu tiver errado, eu quero que Ele me fale. Mas diante de Deus, mano, isso não agrada o coração de Deus, velho. Isso não agrada o coração de Deus. Você ficar nessa repetição, entrar nesse mantra gospel e ficar repetindo isso aí a vida inteira, repetindo a mesma coisa. É massa pra você, porque Deus já recebeu o seu louvor e a sua adoração. Você não precisa ficar nesse mantra gospel repetindo a mesma coisa 10 minutos. Entendeu? Ele recebeu a sua adoração na primeira vez que você cantou a estrofe ali, o refrão. Beleza? Hoje a gente está vivendo a onda do secreto, pós e contras. O que é essa onda do secreto? A onda do secreto é ficar nessa de que você precisa
você precisa, estou vendo a hora ali para a gente não fugir muito. É que você precisa entregar o que você entrega no secreto. Como assim? O que é o secreto? O secreto é a sua devocional diária. É aquela adoração que você presta a Deus no seu dia a dia. Aí, os caras me lançam até um CD, é o Som do Secreto, se eu não me engano. Som do Secreto. Como assim, mano? O que é isso? Ah, não, os caras reuniu lá e gravaram, no momento devocional deles, eles fizeram a gravação de um CD. Então não é um som, não é o secreto, mano. Se você tá gravando um CD, teve um monte de gente ali, uma equipe, uma galera ali participando. Então já não é o som do secreto. Mas enfim, essa onda do secreto, eu queria muito que você entendesse ela da forma correta. Porque o que é? Ah, entrega o que você entrega no secreto pro Senhor aqui nesse momento. E pererê, pororó, piriri. Mano, pra quê? Entrega o que você entrega no secreto mesmo. Ninguém precisa saber o que você está entregando no secreto, não. A gente precisa de uma vida de devocional. Voltando ao assunto de devocional, o som do secreto, essa onda do secreto que a galera tanto fala agora em algumas congregações, a gente precisa fazer isso diariamente. A gente precisa entregar uma adoração, um culto a Deus diariamente. Diariamente. A gente precisa ter uma vida de oração diária, várias vezes no dia, não é só à noite antes de dormir que você faz aquela oração dormindo, entendeu? Você precisa ler a Bíblia. Eu faço a minha devocional de manhã, quando eu acordo. Por quê? Porque é nesse momento que eu vou começar o meu dia, eu já estou entregando o meu dia na presença de Deus, onde eu estudo algum texto da Bíblia, ou eu leio algum texto, ou eu faço alguma devocional e faço a minha oração. Esse secreto que a gente precisa entregar. Então, 1 Coríntios 10, 31 vai dizer acerca disso, sobre esse secreto. Então, 1 Coríntios 10, 31 vai dizer assim: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Mano, o que esse texto está querendo dizer? A gente precisa fazer todas as coisas para a glória de Deus. Se você entregou sua vida para Jesus, né? Se você aceitou Jesus, ou se Ele te aceitou, você precisa, tudo que você fazer tem que ser para a honra e glória de Deus. Não adianta você ser crente, ser cristão só na igreja. Não adianta você falar de Deus ou ser cristão só dentro da igreja. Você precisa honrar e glorificar a Deus em todas as suas ações. Em tudo que você fizer na sua vida, no seu dia a dia, precisa honrar e glorificar o nome de Deus. Como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então a nossa vida, o nosso secreto tem que ser para a glória de Deus. Tudo que você fizer, se você recebe um troco a mais no mercado, devolva. Você está envergonhando o nome de Deus. Você precisa honrar o nome de Deus em tudo que você faz. Beleza? Isso é muito importante. Então, vida de oração. Pega a dica aí do Eduardo Bondes, leia o livro dele, ou leia outros livros sobre vida de devocional e vida de oração. Nós precisamos voltar à essência da vida de oração. Não existe igreja. Tem muita igrejinha aí abrindo, fechando e abrindo de novo, achando que só fazer evento, ou que só fazer culto temático, falar um monte de filosofia, de abobrinha aí resolve. Meu irmão, se a sua igreja, se a sua comunidade não tem vida de oração, não vai dar certo. Você vai dar murro em ponta de faca e vai perder tempo. Desculpa te falar isso. Você precisa ter vida de oração. Você precisa incentivar a comunidade a ter vida de oração. Sem oração nós não somos nada. Nós não somos nada. E último assunto para a gente encerrar a live de hoje, que já deu meia hora que eu estou falando asneira aqui, heresia. Ativismo cristão ou ação social. O que fazer?
última pergunta aí para fechar a noite. Cara, se aonde você tá tem problemas sociais, legal, você tá num lugar bacana, porque em todo lugar vai ter problema social. A sua igreja, a sua comunidade, ela tem que estar envolvida em ações sociais. Porém, não adianta você querer abraçar o mundo. Você faz trabalho com criança carente, você faz trabalho no asilo com os idosos, você faz trabalho de capelania escolar, você faz culto no parque, você vai querendo fazer um monte de coisa para abraçar o mundo. E no final você não consegue abraçar ninguém. Por quê? Você faz muito, mas não tem foco, não tem perseverança e não tem um objetivo. Senta, se programa, planeja, faça as coisas bem planejadas para que exista uma continuidade, para que não venha parar. Não adianta nada você começar um negócio, aí você cria um vínculo. Digamos que você cria um vínculo com as crianças do seu bairro. Nós temos um trabalho na igreja que eu faço parte, que é a Igreja Cristã de Vila Formosa, na UCP, que é a União de Crianças Presbiterianas. Mas é um trabalho evangelístico, missionário. Todo sábado de manhã tem. Trabalho para a comunidade. Toda semana gira em torno de 150 crianças na igreja. Então, o que eu quero dizer? Foi feito um planejamento, foi feita uma estratégia para ter esse trabalho social ali na igreja presbiteriana. Então, foi criado um cronograma, o que vai fazer durante o ano, um planejamento de tudo que vai ser feito, quais as ações, acampamentos com as crianças carentes também. Então, por quê? Para que haja continuidade. Aí você começa os negócios na tora, na doida, com a barriga, e começa um trabalho desse com criança. No meio do percurso, não tem obreiro, porque você não cativou as pessoas para te ajudar. Você começou sozinho e foi na doida e está fazendo. No meio do processo, você cansa, porque você está sozinho, irmão. Você não tem um respaldo da comunidade, você não tem um respaldo da igreja, você não tem respaldo do governo, de uma turma boa, de uma equipe, de um pastor que te apoia. Você não levanta custos que vai gastar, você começa a gastar dinheiro do seu bolso. E aí o que acontece? Você se frustra e você quer abandonar o barco. É errado, porque nesse processo você cativou um monte de criança que tá... Não, todo sábado tem, velho. Todo sábado nós pode ir lá que vai ter. E o que acontece aqui? Aqui a gente foi feito um cronograma, um planejamento, se programaram, entendeu? Eu ajudo sempre que possível nesse projeto. Faço parte de outros projetos também da igreja. Então, o que acontece? Existe uma continuidade. Se um dia o líder não puder, tem um outro líder que vai assumir e vai fazer o negócio acontecer. Então, por que do planejamento? Por que de você fazer um negócio bem feito? Porque aí vira ativismo religioso. Aí você não se programou, você não se planejou, aí você fica fazendo um monte de vídeo, fazendo um monte de coisa para pedir dinheiro para os outros, porque não tem condição de sustentar o projeto, que foi um projeto que foi feito nas coxas, não teve preparação. Tá errado, mano. Se você ainda tá fazendo para Deus, tá mais errado ainda. Porque se você para um projeto desse, ou se você faz um projeto desse mal feito, é o nome de Deus que está sendo envergonhado. Não é o seu nome, não é o meu nome de quem está fazendo. É o nome de Deus. Não, aqueles crentes lá, ó, aqueles evangélicos lá, começam os treinos e não termina. Queima o nome de Deus. Está errado. Se você se tornou um embaixador de Cristo e quer fazer as coisas para Deus, faça com programação, com planejamento, com treinamento, com organização que você está fazendo para Deus. Agora, se você está fazendo para mérito próprio, coloca o seu nome, não coloca o nome de igreja, não coloca o nome de Deus envolvido. Porque aí, se der errado, vai queimar o seu nome. Que é o que acontece muito hoje. É o nome da igreja evangélica que está sendo queimada em todas as coisas que são feitas aí. O que rola? Rola muito ativismo religioso e pouco cristianismo. Pouca Bíblia para esses irmãos, porque não estudam a Bíblia. Se você pegar um pouquinho, só o início da história de Paulo, para ele sair nas viagens missionárias, ele ficou 3 anos se preparando. Fora o tempo que ele já tinha sido, desde quando ele era criança, aos pés de Gamaliel. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, mas depois que ele conheceu a Jesus de verdade, conheceu o Evangelho de Cristo, ele ainda demorou 3 anos para sair para a missão, demorou 3 anos para fazer o trabalho que ele fez. Olha o cara que foi Paulo. E aí você vem, converte hoje, amanhã já quer ir para a África. Vai se preparar, irmão, vai buscar estudo, vai buscar conhecimento. Sem cristianismo não adianta ter ativismo. Você vai envergonhar o nome de Deus. Beleza? Então é isso aí. Que Deus te abençoe. Que espero ter somado. Ficou alguma dúvida, ficou qualquer questão aí que você não entendeu?
deixa aí nos comentários, que vai ser um prazer tirar suas dúvidas. E lembrando, nosso canal www.youtube.com/timmateus, toda quinta rola vídeo novo, então amanhã tem vídeo novo, beleza? Deus abençoe, galera, abraço!